amigo. Oi, amigo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tá É, parecendo bem? tá Tá ótimo. normal? Só que tu tá de lado assim, né? Teria como tu Deitado? virar o celular para te ficar de posicionado reto mesmo? Tá, aqui tá carregando aqui, mas eu vou tentar deixar aí numa posição que Essa dê posição certo. tá ótima. Essa posição tá ótima. Espero Alan, que não a caia. gente a gente tá começando às 19h10, né? Aí quando for É, creio. próximo de 20 horas e 9 minutos é o tempo que vai terminar, né? Então vamos começar com uma Uhum. Ave Maria, amigo. Vamos? Claro, exato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, Rogai por nós. Santo Irineu de Leão, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amigo, muito bom estar aqui contigo, muito bom ter essa grande oportunidade de aprender contigo, né? Esse personagem que é tão É isso. interessante, a gente tá, É também é uma honra. é interessante quando a gente vai falar de um santo, principalmente quando ele está muito distante da gente, né? Santo Irineu está no século II, não é? Sim, século II. Ele, se- Em ele lidou com 157. ele lidou com problemas que próprios do seu tempo, mas que se a gente for parar para analisar, tem algumas coisas que dá para contextualizar também no nosso tempo, né, Alan? E a Exatamente. gente vai Exatamente. ver isso. Então, Uhum. para o pessoal que está entrando, o Alan, ele é colaborador do Centro São José, muito felizmente. Acabou de se formar em Direito, não foi, Alan? Tua defesa, Sim. tu falou sobre quê? Na minha defesa, eu falei no TCC, foi uma apresentação de trabalho do Seminário PIBIC. Eu Hum, fui orientado pelo professor Vitor Salles, projeto de pesquisa, e o meu trabalho de pesquisa serviu como TCC, e era basicamente sobre ética das virtudes, ah, que aproveitando também legal. uma relação com a hermenêutica de Paul Ricoeur, em que ele, Hum, ele abre para uma análise, para uma ética das virtudes a partir da hermenêutica. E eu não. foi uma análise em ética, foi uma análise em ética política, na realidade, buscando dar uma nova interpretação para a ética das virtudes. Foi algo Legal. bem proveitoso, porque O Porriquet me, é um pro, historiador, me não é? propôs... Oi? O Porriquet é um historiador, não é? Sim, ele é um filósofo francês. Ele também ele tem um trabalho muito bem reconhecido na história, né? Ele faz realmente uma interpretação hermenêutica da história. É, é um livro dele chamado Tempo e Narrativa, se não me engano, em que ele faz realmente essas análises, buscando trazer uma interpretação hermenêutica da história. E também falando muita referência também à própria tradição da filosofia francesa. E tem muito Legal. esse mérito de trazer não só aquilo que é ruim, né, na filosofia francesa, mas aquilo que foi muito bom e proveitoso, contribuiu muito para a história da filosofia em geral. Então, É um autor muito complexo, mas ele é muito importante. um acadêmico de direito hoje está aqui para nos dar uma aula de história, né? Vai ser uma maravilha. Então, É, a proposta quando eu propus essa live, né, eu tenho um projeto de fazer mestrado com o professor Vitor, né, em filosofia política, e a proposta dessa live, ela nasceu justamente de um interesse meu de estudar história, justamente, e o gnosticismo, né, que Santo Irineu combateu, como uma pequena parte de um projeto maior, que futuramente pode se deslocar para uma dissertação de mestrado, mas é algo ainda muito embrionário ainda. Mas que só essa pequena parte ela pode contribuir muito para o apostolado, porque fala de uma coisa importante, resgata um trabalho intelectual de um santo muito importante na história da igreja, foi Santo sim. Irineu. E aqui, para começar já a falar dele, né, Alan, é interessante perceber no que Santo Irineu ele é pioneiro. Naturalmente, um santo do cristianismo do século II vai ser pioneiro em alguma coisa, né? E é muito Exatamente, com certeza. interessante o pioneirismo de Santo Irineu. Quando a gente vive num tempo que a gente fala muito de catequese, que a gente fala muito de as paróquias, né, trabalham muito com catequese, e quando a gente escuta esse termo, a gente ignora
vários processos de construção de grandes obras monumentais para poder proporcionar para a gente o entendimento reto da doutrina. E Santo Irineu, nesse Exato. sentido, ele foi pioneiro, não é? Sim, Ele escreveu uma obra importante porque ele estava inserido num contexto de perseguição à fé, não necessariamente de incredulidade, mas de uma série de dúvidas a respeito do que é próprio da fé. E aí entra Santo Irineu para nos ajudar com esses grandes problemas, não é, Alan? sim, exatamente. Foi um período assim extremamente conturbado, o século II para a Igreja, porque você tem principalmente uma coisa assim muito séria, que no século II os apóstolos de Cristo já não existiam, nem o mais antigo deles já não existiu. Então, a fé, o depósito da fé, era confiado justamente aos bispos que sucederam eles. Só que também, e pequenas igrejas que giravam em torno desses bispos. Só que também eles não tinham uma comunicação tão efetiva como nós temos agora, uma comunicação tão grande agora. Então, o que acontecia? Não dava para fazer live de tempo Ou nela. seja, a igreja não estava estruturada, a igreja não tinha nem estabilidade naquela época. E fora que no século II ainda existia muito paganismo também. Existia muita adoração a outros deuses. Então, necessariamente, nesse contexto em que você já não tem os apóstolos de Cristo, as pessoas que conviveram com Cristo e o viram, e onde você tem muitas doutrinas ainda erradas, muito presentes e fortes, necessariamente, quando aquilo vai se chocar, vai gerar uma confusão muito grande, que desembocou no surgimento de várias seitas. E qual era justamente o desafio no século II para a igreja naquele tempo? Era justamente a comunicação entre as igrejas e os fiéis, que era necessária. Era necessário ter um entendimento em comum para que ela não se desviasse. Isso desde Paulo estava fazendo isso, justamente. Né? E no próprio apostolado de Paulo, né, durante as cartas, você vê que surgem dúvidas a respeito de coisas muito pequenas. E se ele não falasse, não explanasse, com certeza aquela pequena igreja se tornaria uma seita herética, porque ia permanecer naquele erro. Então era necessária essa convivência, essa comunicação entre as igrejas para que a unidade, o depósito da fé fosse preservado. E aqui a gente percebe, Alão, quanto que é importante a figura do magistério da igreja, porque a gente compreende que a nossa catolicidade ela depende de três coisas, que para nós elas são básicas, e se uma dessas partes for negada, é como se a gente colocasse uma autonomia em relação do ser igreja católica, né? Que é as Sagradas Escrituras, o magistério da igreja e a tradição. E Santo Irineu, como membro do magistério da igreja, ele se obrigou a lançar luzes sobre as trevas de muitas dúvidas que era própria do seu tempo, né? Então, não se trata de dizer que a doutrina católica ela estava em construção, porque a gente não construiu a doutrina católica. A doutrina católica ela é revelada por Deus e a gente recebe e divulga, né? Isso é próprio do magistério da igreja. Então, Santo Irineu, como membro do magistério da igreja, se obrigou a nos fazer esse ato de caridade, né? De nos comunicar o erro, né? E é isso que significa heresia, não é, Alan? Exatamente, essa que é a heresia, né? Heresia vem do grego, significa escolha. Em grego, hairesis, se não me engano. Eu não sei grego, mas eu já li a respeito, né? Significa hairesis, aquele que significa justamente escolha. Aquele que fazia uma escolha daquilo que ele desejava acreditar. Necessariamente, muitas vezes ele desejava acreditar em algo que era errado, e não tinha uma comunicação, justamente diretamente com os bispos. Antes de explicar justamente qual eram os principais erros que existiam no contexto de Santo Irineu, em que ele surge, vamos falar um pouco quem foi Santo Irineu, a história de vida dele. Ele nasce provavelmente em 135, no ano 135, em Esmirna, na Ásia Menor. E por algum motivo que não se sabe qual, ele migra para a região de Lyon, na Gália, onde geralmente é a França. Né? Sabe-se que ele foi discípulo de São Policarpo, e em 177, no pontificado de Santo Eleutério, quem é o Papa, que sucedeu Potino, e sucedeu o bispo Potino, que era o bispo de Lyon. E ele foi eleito bispo pela aclamação popular. Foi o próprio os fiéis que solicitaram ao Papa, naquela época, o bispo de Roma, para que ele fosse eleito o bispo de Lyon. E assim ele aceitou de bom grado. Sabe-se que, fazendo já um pulo para o último ano da vida dele, vamos ver, o último registro da vida dele, já que não se sabe quando ele morreu,
é do ano 190, já no pontificado de São Vítor I, em que ele foi muito importante para resolver a chamada querela pascal, em que os cristãos da Ásia Menor eles queriam celebrar a data num certo domingo, muito relativo à data dos judeus. A data do quê? Mas o Papa... Oi? A data do quê? A data da Páscoa. Ah, tá. Os cristãos da Ásia Menor queriam celebrar num certo domingo, muito parecido com a data dos judeus. E o Papa aquele tempo que era São Vítor I, ele não concordava com isso. Ele simplesmente excomungou os cristãos da Ásia Menor. Sabe? Então, uma atitude radical e autoritária. E Santo Irineu, ele honrou o próprio nome dele. Porque Irineu significa aquele que traz a paz. Oh, interessante isso. E ele foi importante para resolver essa querela e pacificar a união das igrejas. E não deixar que ficassem excomungadas. Por uma questão assim tão acessória. Então, isso foi fundamental naquele tempo, porque ele tinha muito assim esse espírito de ser o pacificador. Pacificador de desentendimentos, de confusões. Ele tinha esse espírito. Ele não era uma pessoa assim... Você vê que ele escreveu contra as heresias, como se ele fosse um cara que combatia, que sempre falava mal. Não, na verdade, ele era um pacificador. E embora ele tenha realmente um estilo combativo contra as heresias, ele era um cara que buscava muito mais a conciliação até onde fosse possível. Quando a gente fala de construção de paz, talvez isso possa suscitar no imaginário das pessoas uma coisa de fragilidade, né? Quando é o contrário, quem promove a paz tem que ser valido de muita força, né? E Santo Irineu certamente era um homem forte para poder trazer à luz a essa dificuldade de seu tempo, né? Com certeza. E foi necessário por isso, né? Ele não foi alguém que simplesmente queria condenar todas as heresias, assim, excomungar todo mundo. Ele era aquela pessoa que buscava entender elas. Tanto que contra as heresias, como diz o Daniel Hopes, né? É um trabalho de fôlego. Porque o que acontece? Santo Irineu, ele foi justamente buscar entender as heresias do seu tempo direto na fonte. Ele ouviu essas pessoas diretamente, sabe? E descreveu todas elas. O livro 1 de Contra as Heresias é simplesmente só a exposição de todas as heresias no seu tempo. Quando tu fala que ele foi na fonte, tu quer dizer que ele ouvia os próprios hereges? Exatamente. Com toda a paciência do mundo, né? Era possível. Ele ia na fonte, ouvia-os e descrevia-os. Justamente porque como ele mesmo conclui no livro 1 da Contra as Heresias, ele diz assim que expô-las é justamente refutá-las. O ato de expô-las já é automaticamente refutá-las. Porque ao expor o inimigo, você já demonstra o seu erro. Justamente porque muitas daquelas heresias, elas tinham um caráter muito esotérico. Elas tinham um caráter assim, de esconder as suas verdades e só realmente divulgar para os mais iniciados. Para os que eram realmente iniciados e já há muito tempo acompanhavam os mestres, né? Então tinha esse esoterismo, esse ocultismo nessas heresias. E ele não, ele buscou, meio que se infiltrou nelas, né? Algumas, não buscando fazer parte, né? Mas como quem queria aprender. E ouvindo-as, descreveu todas as que ele pôs naquele livro. Né? Mas antes de falar delas, assim, especificamente, como ele combateu, eu queria falar duas semi-heresias que existiam antes de Santo Irineu, que eram muito fortes. Não necessariamente pode se dizer que essas semi-heresias que existiam antes dele eram necessariamente gnósticas. Mas como o Daniel Hopes fala, o Daniel Hopes está usando esse livro aqui, né? O primeiro volume da História da Igreja de Cristo, as duas heresias que existiam, semi-heresias que existiam antes de Santo Irineu, não eram necessariamente gnósticas. Não se pode enquadrar nesse termo. Mas elas eram uma espécie de abuso da fé. Abuso do caráter da fé. Eu acho que só por uma questão didática, se faz necessário tu explicar pra gente o que é o gnosticismo e o que é o agnosticismo. Sim, eu vou explicar isso, realmente, um pouco mais pra frente. Precisamente eu vou explicar realmente essas duas que existiam antes, porque elas não são necessariamente gnósticas. Ótimo. Elas são um pouco diferentes, mas são importantes para entender. A primeira delas, que existia antes de Santo Irineu, isso é interessante, surgiu já no século I. Era chamado de um montanismo. Montanismo porque era ligada a um homem chamado Montano. Este homem, Montano, ele era um homem convertido à fé cristã. Só que o que acontece? O Montano, ele
ele se chamava, assim como muitos de seu tempo, de um pneumático. O que era o pneumático naquele tempo? O pneumático era aquele que não era um que recebeu a sucessão apostólica, ele simplesmente se dizia inspirado diretamente pelo Espírito Santo e começava a professar uma filosofia e a professar um ascetismo muito severo. E professando que a parousia estava muito perto, estava muito próxima de acontecer. Então ele acabava indo em várias cidades, ele era ladeado por duas sacerdotisas, né, que manifestavam êxtase, assim, dizendo que estavam falando com o Espírito Santo. Então tu percebes que aquele tempo, você vê que o Montano, como o próprio Daniel Rubens fala, ele era um homem também muito assim, assim carismático, e convencia muito pela sua retórica e pela seu carisma, e acabava traindo muito de sua seita. Sabe? Ele até professava doutrinas realmente cristãs e baseadas na Escritura. Só que ele dizia o seguinte, que o reino de Deus estava muito próximo, era necessário você se abster, você odiar seu corpo, em outras coisas. Era a prova daquele tempo. Então, isso foi uma das principais, as maiores, assim, que naquele tempo existia em Santo Irineu. A outra semi-heresia que existia era não necessariamente uma seita, mas era uma espécie de especulação presunçosa da escritura. Qual era essa heresia? Era chamado milenarismo. O milenarismo era uma ideia que algumas seitas, algumas pessoas acreditavam ao ler o capítulo 20 do Apocalipse. O que diz esse capítulo? Vamos só ler um pouco. Assim. Capítulo 20, o reino de 1000 anos. É o Apocalipse, capítulo 20. Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo, e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Acorrentou-o por 1000 anos. E o atirou dentro do abismo, fechando-o e lacrando-o com selo para que não seduzisse mais as nações, até que os 1000 anos estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Vi então tronos, e aos que neles se assentaram foi dado o poder de julgar, e também as almas daqueles que foram decapitados por causa dos testemunhos de Jesus e da palavra de Deus, e dos que tinham adorado a besta, nem sua imagem, nem recebido a marca sobre a fronte ou da mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ao ler esse capítulo, essa passagem do Apocalipse, se você interpretar literalmente, você vai ver que quando vier o tempo, né, da parousia, o demônio será acorrentado por 1000 anos, e durante 1000 anos irá reinar o reino de Cristo com todos os seus mártires, com todos os seus santos. Os milenaristas acreditavam que esse tempo de 1000 anos era um tempo extremamente estrito. Esse reinado começaria e reinaria durante 1000 anos. E alguns acreditavam que quando houve a ressurreição de Cristo, já se iniciaram os 1000 anos de reinado. E necessariamente, esse seria o reinado onde o demônio estaria realmente preso, e daqui a 1000 anos exatamente haveria a segunda ressurreição de Cristo. Então, o que acontece? A igreja realmente nunca favoreceu... A segunda ressurreição ou a segunda vinda? A segunda vinda, desculpa. A igreja nunca favoreceu essa interpretação bíblica, porque isso causaria uma espécie digamos assim, de um esoterismo, de as pessoas quererem realmente datificar a data da segunda vinda. Então, o que acontece? A igreja interpreta esses 1000 anos como um tempo determinado que não foi revelado aos homens quanto seria, mas que viria a acontecer. Muitos números no Apocalipse tem muita simbologia, né? Então o número 1000 teria que ser interpretado nesse sentido, né? No significado de muito tempo, mas não necessariamente um tempo metrificado em 1000 anos, né? Exatamente. E essa era as duas principais correntes que vigoravam naquele tempo. O montanismo, que era uma espécie de abuso da fé, abuso do caráter da fé, fundado por Montano, e se reuniu milhares de seguidores, até depois de sua morte continuaram, e o milenarismo, que era uma espécie de uma presunção de exegese bíblica. Eram simples.
isso parecia simples de combater, né? Se não fosse justamente a tamanha, o número de seguidores tão grande. E agora, justamente, se for necessário explicar o que é gnose, né? Para justamente diferenciar daqui dessas duas coisas que existiam. Bom, o que significa gnose, o termo gnose do grego? Significa conhecimento. Só que o conhecimento verdadeiro é dado por Deus. Só que quando Santo Irineu usa esse termo gnose para se referir aos gnósticos, às seitas gnósticas, ele está falando de conhecimento do homem. Um conhecimento que era um abuso da inteligência, um abuso da especulação. Um racionalismo. Porque o que acontecia? Exatamente. Porque o que acontecia naquele tempo? Qual era, como você pode imaginar o contexto? E por isso eu gosto muito do Daniel Hopes, porque ele nos faz realmente pensar, imaginar justamente o contexto daquele tempo. Quando os pagãos, as pessoas que viviam em certas seitas, que eram muito doutos assim, de filosofia, dos paganismos, eles encararam o cristianismo e receberam que aquilo era realmente a verdade revelada, eles se chocaram e acharam que era muito simples a verdade do cristianismo. Era demasiado simples você realmente se santificar, você abandonar seus pecados e adorar a Deus. Como assim que Deus veio a nós através de um homem, morreu na cruz, e agora tem que seguir, sabe? Era algo muito simples. E eles ficavam abismados com isso. Então, o que eles achavam? Não, isso tem que ser mais complexo que isso. A verdade tem que ser mais complexa. Então, o que acontecia? Eles pegavam elementos de outras religiões ou de outra filosofia de vida que existia naquele tempo, como o zoroatrismo, por exemplo, e misturavam com aquilo que é da fé cristã. Eles acabavam criando várias compilações de paganismo e fé cristã. E nisso eles não se entendiam. Então criavam várias. Então o gnosticismo deve ser entendido dessa forma, como um fenômeno. Um fenômeno que não pode dizer assim, que foi só de um grupo ou de uma pessoa. Foram várias pessoas. Foram vários, assim, profetas que se intitulavam inspirados pelo Espírito Santo e diziam, eu acho que eu tenho essa verdade, eu acho que o que eles revelaram não necessariamente é só isso, tem que ser mais complexo. Então, o que eu li aqui atrás, assim, desse Deus, tem que ter relação com isso. Eles acabavam, assim, brincando, acabavam criando teorias altamente complexas e altamente absurdas. Que acabava por ser inacessível também ao povo simples, né, Alan? Exatamente. Essa que era a jogada, né? Acabava gerando um distanciamento, né? E esse distanciamento criava apenas um séquito de pessoas escolhidas, não é? A receber essa revelação complexa. Exatamente. E tu percebe por que o montanismo ele fez mais sucesso naquela época. Porque o montanismo ele era algo que se necessitava, se baseava nesses extras, nesses espetáculos, nesse alarmismo, esse polemismo que criava entre os cristãos. E o reino de Deus está próximo, se convertam, façam o que eu estou fazendo. Entendeu? As seitas gnósticas que o Santo Irineu descreve, algumas tinham poucos membros, assim, porque eram realmente muito complexas. Eram algumas assim que não é capaz nem de você entender realmente, até hoje, isso. Porém, a principal delas, as principais características de várias seitas, elas tinham algumas coisas em comum. E a maioria delas tinham algumas características. A primeira delas era uma negação da unidade de Deus. Eles não achavam lógico que o Deus cristão que era falado, o Deus de amor, o Deus que era emanado em Jesus Cristo, era o mesmo Deus do Antigo Testamento, ou que criou o mundo. Então, daí já começa uma divisão. A primeira é a ideia de divisão da negação de Deus, da unidade de Deus. Começa aí com os gnósticos. Eles diziam que existia um mundo espiritual. Eles chamavam de o pleroma. Esse pleroma era habitado por os éons, que eram seres espirituais. Esses termos, é engraçado até, que o Hopes fala, e o Santo Irineu também fala, que eles eram comuns entre os gnósticos, né? Então, o que acontece? Eles achavam que Cristo era um éon que se manifestou e que desceu do pleroma e veio à Terra. Mas ele não era Deus. Ele era um éon
que buscava trazer as pessoas para se santificar, para que elas se tornassem espirituais e pudessem alcançar o pleroma. Mas que o criador deste mundo não era um éon, era, na verdade, um éon caído. E eles se chamavam de o demiurgo, o fazedor do mundo. Então, essa era mais ou menos a ideia central que muitos dos gnósticos acreditavam. Essa separação da unidade de Deus. E muitos delas se deu por uma gnose chamada ptolomaica, a gnose ptolomaica, influenciada por Ptolomeu, que foi um gnóstico. E também Marcião. Ambos foram uma das principais gnósticos que tinham os mais seguidores e que mais pregavam essas duas ideias. E qual era a consequência dessas ideias? É que você tinha um obscurecimento muito grande do Cristo histórico, da natureza humana de Cristo. Eles negavam que realmente Cristo fosse realmente humano, que ele realmente encarnou e teve uma natureza humana. Eles achavam que era um ser separado. Muito, muito parecido, por exemplo, ou um ser que se separou. Existia uma gnose também chamada o adocionismo, que era uma gnose que acreditava que Cristo ele nasceu humano, mas ele conseguiu mudar sua natureza humana para a divina, se tornando um éon. E ele alcançou o pleroma. Sabe? Então, eram várias dessas ideias. Os bolonistas também acreditavam nessa ideia. Muitos tinham ideias assim completamente difícil de escrever, no caso, só lendo de novo. A gente percebe, né, Alan, a grande dificuldade que é ser pastor de almas, né? Por ter que se debruçar diante de toda essa dificuldade para saber o que é verdadeiramente vindo de Deus e o que não é vindo de Deus. E tu usou um termo que eu acho muito interessante, que é a respeito do Cristo histórico. Já nesse tempo, havia uma tentativa de dividir, né, o Cristo histórico do Cristo que figura mais nos aspectos religiosos, doutrinários, teológicos e divinos, né, porque Nosso Senhor é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. E existem ainda hoje correntes racionalistas, principalmente voltadas a uma tendência academicista, de dar uma interpretação meramente histórica para Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Até admitem Nosso Senhor, né? Mas apenas com viés histórico, né? E isso vai tudo exaurindo a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso para nós é inegociável. Se Cristo ele não é Deus, a nossa fé, né? A gente professa a fé que Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, se fez homem. E no tempo de Santo Irineu, tudo isso estava em suspensão no ar, de dúvida, não é? Uma ausência de certeza muito grande, né? E tu falou uma coisa muito interessante. Muita relação justamente com o que falarei um pouco mais adiante sobre a gnose moderna. Porque tu falaste que, enquanto que as correntes nacionalistas querem tirar a divindade de Deus, só considerá-lo como um ser histórico, os gnosticismos de Santo Irineu, os gnósticos de Santo Irineu, criavam uma divindade de Deus que era completamente inacessível, tirando a sua divindade humana que era inacessível para nós. Justamente nos comunicava o seu ser humano, sabe? Totalmente o contrário do que é o Cristo, né? Que é tão acessível que se fez homem, né? Exato. E assim, Alan, é muito interessante a gente ver que a diferença, né, de Santo Irineu para esses hereges, né, que Santo Irineu foi dado a ele um poder, foi legitimado a ele um poder de, sendo o bispo que era, né, como sucessor dos apóstolos, ele pertence a uma colegialidade que lhe confere um status de especialidade, onde ele é assistido pelo Espírito Santo, né, graças a essa sucessão apostólica, que é da onde vem o seu magistério. É interessante ver que todos esses hereges, Alan, eles outorgavam a si próprios, né, esse pretenso poder. Exatamente. Né? Então, tinha até um nome para isso, que era justamente os pneumáticos. Pneuma significa vento. Isso. Então eles achavam que eu sou um pneumático, eu recebi o vento do Espírito Santo. Então, muita arrogância. Exatamente, é uma arrogância muito grande. Sabe o que eu acho interessante? Eu não sei se tu vai concordar comigo. A gente vê o quanto que o charlatanismo, ele não é uma coisa dos nossos tempos, né? Já é desde o século II a gente vê isso. Com certeza.
E muitos, como o Santo Irineu descreve, um pouco da segunda página do livro 1, eles usavam essas seitas para fins espúrios, para fins completamente como egoístas, egocêntricos. Eles falam por exemplo, de um tal de Marcos, né? Que tinha uma seita em que ele gostava de atrair muitas mulheres casadas, para ter relações com elas, justamente. E aí já denunciava isso naquele tempo. Você vê acontecer isso muito hoje em dia, né? E você vê naquele tempo isso era algo comum. Mas uma coisa que Santo Irineu, justamente, pelas quais ele foi responsável, pode parecer para a gente óbvio para a gente hoje em dia, que é crer nessa sucessão apostólica, crer no sacramento da sucessão apostólica, né? Que eles eram realmente inspirados pelo Espírito Santo, os que eram realmente autorizados pelos bispos, é que naquele tempo isso era relativo para muitos cristãos. Por eles acharem que agora eu recebi o vento do Espírito Santo, eu posso professar, eu posso dizer realmente a verdade. E aquilo que criou esse fenômeno, o gnosticismo. Porque muitos não tinham essa concepção que nós temos hoje muito claramente, que é através do magistério da igreja que temos realmente o que é a doutrina da igreja, o que é realmente a verdade, o depósito da fé professada. Naquele tempo isso era muito, muito difícil de provar necessariamente. Qualquer um tivesse um pouco mais de retórica, um pouco mais de habilidade de falar, de carisma, sucedia. Os bispos, eles não... Tanto é porque os bispos... O Nereu fala isso, né? É engraçado. Que os bispos, que eram realmente os sucessores dos apóstolos, eles não andavam com todos paramentados, assim, com cajado, com a via no meio do povo. Não. Eles eram homens comuns. E muitas vezes viviam escondidos, né? Porque muitos eram perseguidos até. Sim. Mas que eles realmente depositavam invisivelmente o depósito da fé, o fogo do Espírito Santo que foi passado pelos apóstolos. Sim, e que as pessoas que eram mais humildes e mais sensatas, que tinham uma fé verdadeira, procuravam ouvi-los. Porque eles sabiam que neles podiam confiar. Porque sabiam que eles tinham sido sucedidos. Então... Agora, é interessante, Alan, falar de magistério da igreja, que isso não significa que os pastores da igreja eles estão imunes a errar. Isso não significa que eles são dotados de uma inerrância, né? Sim. Então, a gente vê vários esforços, né, dos pastores da igreja, porque todas essas heresias que tu está listando são de pessoas muito externas à igreja que se aproveitavam de elementos da igreja para trazer para si uma roupagem que fosse crível, né? Mas existem muitas heresias que nasceram no interior da igreja mesmo, né, e que geravam tanta confusão quanto esses que tu está listando. Com certeza. Isso foi combatido durante os vários concílios que a igreja sucedeu ao longo do tempo, né? Você pode falar de algum, mas, por exemplo, o Santo Agostinho combateu durante muito tempo o maniqueísmo, que nós consideravelmente considerava também uma dualidade do mundo. Então, isso você prevê que desde lá de Santo Irineu, desde o tempo da igreja primitiva, isso já ocorria. E como isso foi combatido? Através do concílio da igreja. E muitas dessas heresias, não só o milenarismo, nasceram de pequenas interpretações particulares das escrituras. O adocionismo é uma delas também. Quais você pode citar agora, por exemplo? Porque Santo Irineu já está um pouco antes desses concílios, né? O que ele combateu foi algo realmente mais externo da igreja, não realmente tão dentro, né? Particularmente não tenho tanto conhecimento do que das heresias de dentro, né? Da história da igreja. Eu não cheguei nessa parte. Mas até... Sim. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, para se preparar para essa live, Alan, e tu falou que Santo Irineu também ajudou muito nos ajudou muito a entender sobre o problema do mal, assim, e depois, né, ofereceu boas bases também para Santo Agostinho dar continuidade nisso. Poderia falar um pouco a respeito? Sim. O que é o corpo da doutrina de Santo Irineu é muito do que hoje está consagrado no catecismo da igreja, na doutrina oficial.
O que para nós pode parecer um trabalho assim, fácil de verificar através das escrituras, através da tradição, naquele tempo era muito difícil você expor e argumentar. Porque Santo Irineu, ele foi um teólogo, mas não uma característica escolástica. Mas ele foi um teólogo no sentido de confiar no sacramento da sucessão apostólica e falar o mais humildemente possível aquilo que está dentro da tradição. Então, qual é o corpo da doutrina de Santo Irineu, basicamente? É que é necessário ter esse caráter de expor os erros, porque ao expô-los, necessariamente, isso já é uma forma de vencê-los, porque eles vão se contrastar com a doutrina que foi revelada. E com certeza, naquele tempo, ele combateu a inconsistência lógica da dualidade do Deus absoluto, não criador do mundo material. Se os cristãos acreditavam necessariamente num Deus absoluto, um Deus que era todo-poderoso e benevolente, necessariamente era ilógico que as doutrinas gnósticas acreditassem também num Deus que não criou o mundo, numa separação, numa dualidade. Então, essa primeira inconsistência lógica foi demonstrada por Santo Irineu, de provar a unicidade de Deus através da lógica, e que é o que demonstra o caráter escolástico dele. Uhum. Disso. Então, foi uma das primeiras posições fundamentais de Santo Irineu, unificar, pôr em verdade essa unidade entre o Deus do Antigo Testamento com o que foi revelado no Novo Testamento, e que esse Deus era realmente na pessoa de Jesus Cristo. O que para nós hoje, isso que tu falou, é um elemento da catequese básica, né? Saber a respeito das duas divindades de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tudo que tu está falando faz a gente imaginar o quanto foi custoso para a igreja receber essa revelação, né? Quanto foi custoso para os padres da igreja trabalharem no sentido de esclarecer esse ponto que estava no seu tempo muito obscuro. E que para nós hoje é fácil a gente conceber que, não, se tu é católico, se tu é cristão, tu tem que conceber que nosso Senhor Jesus Cristo tinha duas naturezas, né? Em plenitude, humana e divina. Com certeza. E uma das coisas também muito importantes é que ele defendeu que ele foi importante, não que ele era meio machista, mas ele denunciou muito entre os gnósticos esse uso das mulheres como sacerdotisas, porque elas eram muito utilizadas naquele tempo para fins espúrios, para fins assim como a mulher tem mais essa questão de demonstrar, de atrair pela beleza, coisas, muitos gnósticos usavam muitas mulheres exatamente para isso, como se elas fossem instrumentos para demonstrar sua verdade, através de um sentimentalismo. E Santo Irineu condenou bastante isso, justamente. E ele foi inclusive, nesse interim, né, um defensor da integridade, da dignidade da mulher. Mas não necessariamente utilizá-la como se fosse uma espécie de aporte retórico da sua verdade, da pseudo-verdade que eles acreditavam. Isso é uma coisa também muito importante, né? Em que, naquele trabalho realmente que é de você demonstrar a verdade de Deus, a verdade revelada, não você utilizar desse sentimentalismo, todo aquele show pirotécnico, aquele show sentimental, que era muitas vezes usado pelos gnósticos, principalmente pelos montanistas. E com certeza, sem dúvida, ele era um grande defensor que os bispos eram os depositários da fé correta. E não que ele realmente pregasse que eles eram realmente inerrantes, que eles não eram incapazes de errar no que tange a fé. Mas que naquele momento, naquele tempo, em que tinha muitas confusões, demasiadas seitas gnósticas, demasiadas seitas que pregavam mentiras, era necessário que o povo se voltasse aos bispos e confiassem neles. Porque naquele tempo, principalmente, era preciso, né? Eles estavam mais assim, digo assim, mais espertos de errar. Eles percebiam a necessidade do povo, eles percebiam a confusão que os gnósticos lançavam ao povo. Então, eles precisavam realmente estudar e meditar e rezar para que professar a fé correta. É muito interessante ver como que se afirma a autoridade dos bispos, né? Que os bispos é uma representatividade
da maior autoridade que a gente tem na igreja, né? São os bispos, né? Toda diocese tem o seu bispo, a própria Roma, não é? É uma diocese que tem o seu bispo, que é o próprio Santo Padre. É interessante ver o quanto que nesse tempo de Santo Irineu vai se desenvolvendo exatamente a figura de autoridade do bispo. O bispo vai sendo um significativo de segurança para o povo de Deus, né, Alan? Com certeza. Não através de elementos, né, tão visíveis que nós vemos hoje, né? Afinal, a igreja não existia realmente, quase não existiam as missas, né? Mas do porquê que ele soube alertar para isso, né? Você vê ainda hoje muito isso, né? Que as pessoas elas acabam se reunindo e preferindo muitas pessoas que têm uma grande retórica, E a uma grande poder verdade, e sendo incautos acabam seduzindo por isso. Mas Santo Irineu, ele defendeu que aquilo propriamente era um erro. E se você se basear nisso para se render àquela verdade, aquilo mesmo era um erro. Entendeu? Então, é muito interessante você ver o quanto que a necessidade que ele que se pôs para escrever contra as heresias. Porque não era um projeto que ele teve como bispo solitário, mas porque era uma necessidade. a E aquilo necessidade. foi um dos primeiros assim, protótipos do que seria o catecismo hoje, né? O que seria a posição da igreja frente a algumas teorias. A igreja viu a E sem isso, necessidade de sistematizar ou de codificar, colocando isso aqui no melhor sentido do termo, né? O que é próprio do cristão crer, não é? exatamente, O que é característico da fé cristã, porque até então os elementos da nossa fé para o nosso crer, não quero dizer que eles estavam dispersos, né, porque não tem como estar disperso, mas eles não estavam claros, né? Então aí surge a com certeza. necessidade de compilar, né, numa obra, tudo aquilo que é próprio e é fundamental ao cristão crer e passa a ser a sua identidade, né, de credo diante de tantas outras manifestações de fé heréticas. Exatamente. E é nesse sentido Isso, que é, isso, isso deu o caráter para a igreja. é nesse sentido que ele é um catequista pioneiro, né? Exatamente, um dos primeiros pioneiros. Porque ele foi realmente o responsável por uma transição da igreja, né? Você vê que no primeiro século a igreja era uma igreja no sentido militante, profética, de levar a palavra para os quatro cantos do mundo. E Ela estava necessariamente se ela foi expandindo, nesse sentido. começando a sua expansão, né? Exatamente. E nessa expansão acabaram se tornando alguns problemas. E foi justamente essa brincação com os gnósticos. Então já era necessário um outro esforço para a igreja, um esforço intelectual, de você discernir a verdade da igreja a partir dessas confusões que existiam entre os gnósticos, do que era a verdadeira fé. É claro Ah, que qualquer pessoa que um pouco mais incauta, que leia a Bíblia, as Escrituras, ela vai encontrar dificuldades, vai encontrar dúvidas, no caso. eu acho E muito era necessário que interessante. a igreja Eu acho, fizesse esse esforço, porque foi necessário. acho muito interessante, Alan, quando tu fala que a igreja teve que fazer um esforço intelectual. Eu acho importante a gente esclarecer uma coisa aqui. Quando a igreja faz esse esforço, é um esforço completamente diferente da pretensão dos gnósticos, que eles pretendiam criar um gueto, não é? Onde estaria lá os seus eleitos, né? Para ter acesso a um entendimento superior de Deus, né? E isso é para poucos. Exatamente. Isso é caracterizado como uma coisa racionalista, intelectual e etc. Só que quando a Com igreja faz o certeza. esforço de ter essa compreensão intelectual da fé, não é para promover um secto, um gueto. É ao contrário, é para tornar acessível aos simples aquilo que aparentemente é complexo, mas não é. Precisa ser claro. Exatamente. Para clarear, né, o que está, de alguma forma, obscuro, há um esforço. Né? E aí entra o magistério da igreja, e aí entra o esforço intelectual da igreja, só que não para promover um secto de eleitos que são só poucos que vão alcançar esse conhecimento. É ao contrário, né? No sentido positivo do termo, não negativo, é para democratizar a fé, ou seja, tornar acessível a fé a todo o povo de Deus. A Exatamente. pretensão é completamente diferente dos gnósticos. Uhum. E não deixar que essas dúvidas acabem criando especulações. Especulações necessárias vão criar respostas falsas para essas dúvidas. Porque as seitas gnósticas nasciam disso, né?
nasciam dessas dúvidas. Alguém tinha uma dúvida, perguntava para alguém, alguém não sabia responder, e aquele que se achava meio que o bonzão para responder, acabava pegando uma coisa na cabeça dele e criava uma nova seita, porque achava que ele era iluminado pela verdade e que ele entendia muitas vezes mais do que o bispo dizia, sabe? Então, isso que eu queria enfatizar nessa live, é justamente que o gnosticismo ele é entendido como um fenômeno que nascia a partir das dúvidas que os mais incautos tinham das escrituras, de pequenas coisas às vezes. E por isso eles acabavam entrando em pequenas seitas, porque achavam que aquela verdade, que parecia muito lógica, era verdade. E não buscavam ouvir realmente o bispo, porque não tinham realmente o entendimento de confiar no sacramento da sucessão apostólica. É interessante que muita lógica. É interessante tu falar de lógica, né? As pessoas acabavam a dar fé para muitas correntes gnósticas por ver os seus principais expoentes serem dotados de uma boa retórica. E a verdade não está na retórica. Tu pode falar muito bonito o maior erro do mundo, não é? Uhum. Santo Irineu sabia disso. E existem muito ilogismo que se serve, né, de uma boa retórica. Com certeza. E essa é uma dificuldade ainda do nosso presente, não é, Alan? Isso, também. E você vê também que naquele tempo já existia o sentimentalismo. O sentimentalismo como uma espécie de prova da fé. E o alarmismo. É muito fácil você alarmar uma população de pessoas incautas alarmar com medo, com polemismo, para atraí-las. Era o que existia naquele tempo. Principalmente quando o expoente máximo era o Montano. Ele criava um sentimentalismo muito grande para tentar convencer. Isso era muito prejudicial e levou muitos aos erros. Porque o montanismo ele chegou a ser... ele chegou a atravessar os séculos. Foi só na Renascença que ele chegou a perder pessoas, sabe? Perder seguidores. Mas ele durou por muito tempo. Porque as pessoas acabavam acreditando muito mais na experiência sensível visível que deviam para demonstrar a verdade do que realmente no discernimento correto da verdade que era revelado. Sabe, esses erros nós temos que ter conhecimento para não repeti-los, de não cair de novo, né? Claro, com a devida prudência, com a devida honra em saber discernir quais realmente são os exageros ou não, mas ter esse cuidado, porque hoje isso ainda é muito usado também, principalmente no meio pentecostal, felizmente. Sim. O charlatanismo, infelizmente, ainda existe, né? E sempre vai haver pessoas que são, eu não vou dizer humildes, mas que são pessoas que, pela sua ansiedade de encontrar soluções aos seus problemas, seja de saúde ou coisa do tipo, acabam dando crédito a qualquer promessa vazia, não é? De algo que seja verdadeiramente pertencente ao depósito da fé. Com certeza. E você percebe que, fazendo uma digressão, assim, uma avaliação particular, por que o protestantismo ele não conseguiu voltar aquele ideal que ele tinha, né? Que era de restaurar a igreja primitiva. E por que ele, né, consequentemente, acabou se esfacelando em numerosas seitas? Porque, primeiro, eles romperam com a autoridade da igreja. E já não tinham mais realmente a autoridade da igreja. Reconheciam a autoridade da igreja. Que era o que os gnósticos faziam. E não reconhecendo a autoridade da igreja, a sucessão apostólica, necessariamente iam imbricar por essas novas seitas, essas novas denominações que hoje chamam de cristãs. Tanto que não é comum que certas denominações cristãs, protestantes, acabem repetindo os mesmos erros gnósticos de antes. Isso infalivelmente acontece. Porque você já não tem uma confiança realmente na autoridade da igreja, você rompeu com aquilo, de novo, então, como já não bastava, de novo rompeu, e você recai na mesma coisa. Você são tem as heresias escrituras antigas, são heresias antigas com uma nova roupagem, não é? Exatamente, uma nova roupagem. E até novas, né, no caso. Que é pior ainda, algumas são novas, né? Nem existiam naquele tempo. Se criam novas, né? O que é algo preocupante. Mas isso que é bastante enfatizar. O porquê que a consequência do protestantismo não foi voltar à igreja primitiva. Eles não conseguiram isso. Era o que eles queriam. Eles se esfacelaram em várias
denominações protestantes, assim como os gnósticos se esfaçalavam em várias seitas, porque não reconheciam autoridade, e um que se achava mais iluminado e mais entendedor das escrituras criava a sua interpretação particular. Então a relação é muito clara, né? Você vê a consequência, quase como se pudesse você entender, ver claramente a consequência de um erro. Agora, amigo, a gente infelizmente tem um tempo muito curto, né, para nessa live falar sobre a grandeza de Santo Irineu. E tu falou para mim uma coisa muito interessante, que daria para te fazer uma contextualização de muita coisa que Santo Irineu viveu, com algo similar ao que Eric Fegeli se debruçou também. Eu estava querendo justamente chegar nesse ponto, né? É um argumento um tanto complexo, ainda não pude aquilatar toda a obra de Eric Fegeli. Mas esse livro aqui, que é um dos historiadores do Eric Fegeli, que é o professor Michel Federici, que é um professor católico da Universidade de Oxford, se não me engano, ele escreveu um livro chamado Eric Fegeli, A Restauração da Ordem. Quem é Eric Fegeli primeiro? Quem é Eric Fegeli? Eric Fegeli, ele é um autor do século XX. Vou fechar a janela aqui que começou a chover. Tá. Espera. Já está fechada. Eric Fegeli, retomando, né? E foi um autor do resto do século XX que contribuiu muito para uma análise muito prudente, muito correta, muito assim exata da realidade, especialmente no que tange ao estudo das ideologias modernas. E o que é interessante falar, e essa ligação de Fegeli com Santo Irineu, é que ele usa o mesmo termo, e usa gnosticismo para tentar, para chamar gnosticismo para denominar as ideologias modernas. Mas vamos entender por que ele usa esse termo. Voltando a Santo Irineu, sintetizando o que foi exposto. Santo Irineu, ele caracterizou gnósticas as seitas que existiam a partir de um abuso da inteligência e uma especulação filosófica ou teológica das escrituras, criando assim novas seitas. Porque os gnósticos se achavam realmente entendedores da verdade. Os gnósticos, naquele tempo de Santo Irineu, eles muitas vezes, a maioria deles, criavam uma pseudo-religião. Porque, a partir de suas especulações, criavam um sistema próprio para chegar a Deus. Porque essa era realmente para eles o fim do homem. Acabavam usando elementos do cristianismo, misturando com suas verdades para chegar a Deus. O que Eric Fegeli, na modernidade, chama de gnosticismo, não é bem isso. Porque ele entende que, na modernidade, isso vem desde um processo histórico do racionalismo, do humanismo, da renascença, do homem que se desligou de Deus e passou a ter um grande favorecimento de si mesmo. Então, o que acontece na realidade? O homem, na modernidade, ele já não busca realmente uma pseudo-verdade para chegar a Deus. Mas ele busca uma pseudo-verdade para entender a realidade e se criar um paraíso. Criar uma espécie de dar um fim na história. Criar um sistema de convivência onde todos sejam iguais. Isso me lembra muito o dogmatismo da ciência. O dogmatismo da ciência pretende exatamente isso, né, Alan? Sim. Tem uma ligação justamente desde Kant, né? Tentou sistematizar as ciências humanas. Uhum. A diferença do gnosticismo antigo é que eles eram heresias. Eram escolhas do que acreditar para chegar a Deus. O gnosticismo moderno, como diz Eric Fegeli, ele se manifesta em ideologias, que são ideias de tentar aquilatar a realidade, tentar entender toda a realidade para dizer, aqui temos a solução para chegar a esse paraíso. E nós não precisamos de Deus, não precisamos chegar a Deus nem cultuar a Deus. Precisamos simplesmente criar o nosso paraíso onde todos nós seremos iguais. A principal expoente disso, sem dúvida, é o marxismo. Sem dúvida. E fazendo uma analogia, o quanto que você vê que as ideologias modernas, elas materializam a concepção do Lúcifer de John Milton. A célebre frase de Lúcifer de John Milton é assim, é preferível eu reinar no inferno do que servir no céu. Nossa. Os gnósticos no tempo de Santo Irineu queriam pelo menos chegar a Deus, do seu modo torto, do seu modo realmente completamente verossímil e verdadeiro.
Já os ideólogos modernos, eles não querem chegar a Deus. Eles querem reinar no inferno que é a Terra. É uma Exatamente. pretensão, babesca, não é? A mesma pretensão que tinha o pessoal ao construir a Torre de Babel, né? Chegar até Deus Exatamente. por mim mesmo, sabe? Uhum. Então, essa aqui é a ligação do Eric Feiglin com o Santo Irineu, com a vida de Santo Irineu. Porque ele não fala necessariamente porque ele usa esse termo gnosticismo para caracterizar as ideologias modernas. Até porque o Federici não disseca tão detalhadamente a obra de Santo Irineu aqui a obra de Feiglin nesse livro. Mas você percebe realmente a relação. As ideologias também são uma pretensão arrogante do homem tentar entender a realidade, tentar moldá-la por seu paraíso. Ou seja, nasce da mesma especulação, da mesma prepotência do homem, da mesma arrogância de querer se colocar no lugar de Deus. Só que há uma diferença. Os gnósticos antigos, eles achavam que tinham a verdade revelada para chegar a Deus. Os gnósticos modernos querem entender a realidade, quantificá-la para criar o seu paraíso e assim viver nele eternamente, acabando com a história, como se isso fosse possível. O que é mais irracional ainda. É a idealização da razão. É muito interessante esse paradoxo, Alan, muito interessante. A idealização da razão nos tira a razão. Com certeza. A absolutização da ciência, a dogmatização da ciência, ela, na verdade, revela que tu não sabe de nada. Porque tu nega o essencial, A própria ciência, ela deve nos comunicar que existe um Deus que nos revela as suas verdades. E essas verdades, elas são comunicadas de maneira natural, acessível, ou de maneira sobrenatural, que também é acessível por uma aderência de fé. Só que os gnósticos modernos, eles não querem justamente professar fé a algo que não seja, no entendimento deles, estrito e todo, que não seja racional. E aí que existe um retorno ao mesmo que viveu Santo Irineu, né? Só que agora contextualizado no nosso tempo moderno, que foi denunciado por Eric Feiglin. Exatamente. E você percebe que no tempo de Santo Irineu era até mais eficaz você combater as heresias, porque você demonstrava que aqui realmente é o caminho. Eles estão no caminho errado, mas aqui realmente é o caminho, aqui é o depósito da fé. O que vocês estão falando acerca de chegar a Deus não é a verdade. O que temos aqui a verdade é esta, é a verdade da igreja, dos bispos. E por que agora, quando você vê na modernidade, por que é tão difícil você convencer um ideólogo do que é a verdade? Porque quando ele olha para esse mundo, ele vê que aquilo não está bom. Que aquilo não está como ele idealiza. É o que justamente o Feiglin fala de fé metastástica. De acreditar que há um mal no mundo, que o mundo precisa ser corrigido, precisa ser entendido e corrigido. O ideólogo moderno, ele já não está num caminho para chegar a Deus. O ideólogo moderno, ele quer criar o seu paraíso, ele é obcecado por isso. Porque ele já se desprendeu dessa necessidade. E criou uma autovalorização de si mesmo. Porque ele vê que esse mundo como um inferno, que ele precisa transformar no paraíso. E não precisa de Deus para isso. É interessante que esse movimento é com a pretensão do seguinte, está na cabeça dos racionalistas e dos gnósticos. Fazer a aderência à fé, ao credo católico, vamos colocar logo assim, objetivamente, fazer a aderência ao credo católico é diminuir a minha razão. Por isso eles negam, não é, a aderência a um sistema religioso, a um sistema de Deus que revela ao homem algo, né, que se comunica. Né? E muito arrogantemente fazem o movimento contrário. Amigo, a gente tem 30 segundos... Consideram que a igreja não está resolvendo nada, né? Consideram que a igreja só simplesmente está num mundo paralelo, que não resolve o que o mundo precisa, né? A gente tem 10 segundos da nossa live, a gente retorna, eu vou finalizar aqui, 10 segundos, a gente retorna para as considerações finais, ok? Oi, amigo. Então, a gente voltou para esse segundo momento para dar continuidade, né, ao que a gente estava falando sobre a associação entre Santo Irineu e Eric Feiglin, que foram Santo Irineu lá no século II e Eric Feiglin mais aqui perto de nós, combateram, né, o gnosticismo. No caso, Eric Feiglin combateu o gnosticismo, né? Então, só para concluir, né?
concluir, a vida de Santo Irineu ela é marcada justamente por combater o que alcunhou como gnosticismo. Gnosticismo, que vem de gnose, significa conhecimento. O conhecimento que naquele tempo era usado para proferir inverdades. Era um conhecimento que não dado por Deus, conhecimento inverdadeiro, para criar formas de misturar a fé cristã com elementos do paganismo ou de seitas esotéricas. E assim criar uma forma de chegar à salvação. Como o próprio Daniel Hopes conceitua, ele fala que o gnosticismo ele trata-se ao mesmo tempo de uma tentativa para forçar os segredos inefáveis e assim, aderindo a eles, obter a salvação. Você percebe que o caráter do gnosticismo antigo era chegar à salvação, chegar ao meio de salvação, chegar ao meio de chegar a Deus. Só que o gnosticismo, quando nós falamos disso na filosofia moderna, a partir de Eric Fugly, isso é um pouco diferente. Isso não se trata do gnosticismo antigo de chegar a Deus. Isso está muito imbricado, ligado às ideologias modernas. E as ideologias modernas, o que elas são, segundo Fugly? Elas nascem de uma fé metastástica do homem de achar que o mundo não está bom como ele é. Que o mundo ele é um inferno. Mas que ele precisa reinar, ele precisa consertá-lo, ele precisa modificá-lo, ele precisa primeiro entendê-lo completamente. Então as ideologias também, elas nascem de uma pretensão arrogante do... Todos identificam que há um problema, só que a solução que os gnósticos trazem é que é outro problema, não é? Exatamente. E as ideologias são isso, elas são uma pretensão, uma arrogância de tentar entender toda a realidade e tentar pôr uma solução definitiva na história, em tudo, que vai fazer com que todos sejam felizes. E isso também, segundo Fugly, é uma gnose. Uma gnose diferente da antiga, mas é uma gnose. Porque é uma arrogância, é uma pretensão, uma falta de humildade grande. E ela se manifesta nas ideologias modernas. E é muito difícil você... Eu estava falando, né, antes de terminar o vídeo, é que é muito difícil você converter os ideólogos modernos porque eles têm uma fé metastática muito intrínseca de achar que o mundo deve ser consertado, que há uma justiça social no mundo muito grande e que a igreja não faz nada para isso, a igreja só reza. Entendeu? Então é por isso que é muito difícil você tirar as pessoas ideólogas desse meio. Tanto que até há pessoas ideólogas que entram no meio da igreja, né? Tentam se achar que o verdadeiro apostolado é aquele que faz só ações sociais. E não é necessariamente só isso, né? É claro que a caridade em suprir demandas materiais, mas não só isso. Mas é principalmente isso. A diferença que eu queria enfatizar nesse sentido é que há duas gnoses no mundo, né? Até hoje. A gnose que Santo Irineu combateu, que era uma forma de tentar criar uma salvação, um entendimento particular de salvação e chegar a Deus, que existia, que ele combateu por muito tempo, ainda existe. Existe isso no mundo hoje por meio do protestantismo. Mas que existe uma gnose, hoje, uma gnose humanista, pode-se dizer assim, que é relacionada às ideologias modernas, que negam completamente uma necessidade de chegar a Deus e uma salvação, para tentar criar um empreendimento de esforço de recriar a realidade conforme elas mesmas entendem, para determinar uma solução. E eles meditam nisso a vida toda. É quase que uma religião, praticamente. O livro As Religiões Políticas, do Federer, explica isso de maneira um pouco mais clara. Mas esse era o raciocínio que eu queria deixar claro aqui. Não sei se ficou claro o suficiente, mas essa relação que eu queria demonstrar. Você entendeu? Agora, eu não sei se a leitura que eu faço de tudo isso que tu está falando, Alan, tentando fazer uma contextualização do nosso tempo, diferente do gnosticismo que viveu Santo Irineu, é que tu falou muito claramente, e eu entendi que os gnósticos do tempo de Santo Irineu, eles queriam, de alguma forma, te comunicar a Deus, só que de maneira herética errada, né? Desviando os fiéis da verdadeira revelação que se encontra no interior da Igreja Católica. Porque eles consideravam só que hoje o credo naquele tempo era muito simples. Então, por isso que eles tinham vontade de imbricar com o que já existia, com o que já conheciam. Só que hoje, Alan, os gnósticos modernos, eles não têm a pretensão de nos religar a Deus, né? E assim, a leitura que eu faço é o seguinte: se não for Deus, porque os gnósticos do presente negam Deus, algo tem que estar no lugar de Deus. Então eu penso, Alan, que se não for Deus, é o Estado. Sim, também.
Eles acabam idealizando alguma Então, coisa, uma coisa material, né? exatamente. A gente vê o marxismo como um sistema de meta-relato que, nesse sentido, ele acaba por ser um dos maiores expressivos de nos vender essa ideia, né, de que se não for Deus, é o Estado. É o Estado. É o Estado. O que é o Estado? Né? O Estado é aquilo que vai te servir, o Estado é aquilo que tu tem que construir, é o Estado que tem que resolver os problemas sociais, é o Estado que tem que resolver as desigualdades. Sem dúvida. Né? Só que, ao mesmo Aqui, tempo que o Estado deve ser promotor de tudo isso, o Estado é o criador de tudo isso. Sem dúvida. E os gnósticos modernos não se veem, eles negam Deus, negam a religião, e não se veem como sacerdotes de um novo Deus, que é o Estado, o Leviatã, e não se veem como ideólogos de uma nova religião, que é o próprio Estado. Com certeza. Né? Então, eles acabam por não se enxergar na contradição que eles mesmos criam a respeito da solução do problema que eles identificaram, que realmente há um problema, existem coisas que estão erradas e precisam ser solucionadas, mas a solução que eles trazem é um novo Deus falso. Verdade. É um novo Baal. Né? Eles querem, mais uma vez a gente está vendo pessoas construir uma torre de Babel para chegar até Deus. Né? Interessante quanto que a história ela se repete de alguma forma, né? Só que os nossos irmãozinhos gnósticos modernos não se enxergam como esses pretensos sacerdotes do Deus falso, da religião errada e etc. Eles se veem como profetas de uma razão, né? Não como quem cultua algo inefável, mas como quem está cultuando realmente aquilo que é o mais racional possível. Assim como, por exemplo, os liberais radicais, né? Idealizam muito o conceito de liberdade. Como se a liberdade em si, que é um meio, fosse um fim absoluto que fosse dar tudo, que fosse resolver tudo. Então, necessariamente, uma ideologia ou outra acaba idealizando alguma coisa para dar aquilo no lugar de Deus. Inconscientemente, né? De fazer isso. É muito fácil criar um bezerro de ouro, né, Alan? Com certeza. Né? Essa que é o insight do Fugly, né? Que é muito interessante, né? Eu pretendo secar isso, explanar isso futuramente, num trabalho assim, mais corporificado, mas isso aqui é um pouco mais de estudo também da própria obra do Fugly, um pouco mais também da Igreja Primitiva, dos pais da Igreja Primitiva, né? Mas é algo assim que eu queria poder explanar hoje aqui, porque quando eu pude realmente entender e relacionar, eu vi que é algo muito interessante de se falar, porque isso nos vai chegar a um entendimento muito, muito necessário hoje em dia para combater realmente os erros e defender realmente o depósito da fé. Tudo aquilo que Santo Irineu combateu, né, é muito do que hoje a igreja ainda combate, né? Só que assim, é muito interessante a gente parar para prestar atenção de que, ao mesmo tempo que algumas coisas mudaram, outras coisas não mudaram. Os problemas são os mesmos, só que eles ganharam uma nova roupagem. Sim. Ou todo o sistema. Quando tu falou que muitas seitas gnósticas se valiam de mulheres para atrair pessoas e coisa do tipo, olha, não tem como a gente não sentir, tentando contextualizar contemporaneamente, não tem como a gente não sentir um cheiro de João de Deus, por exemplo. Sem dúvida. Entendeu? Então, infelizmente, os problemas da humanidade sempre são os mesmos, né, Alan? Desde o pecado original. Sempre são os mesmos. A gente só tem que estar atento às contextualizações de cada momento. As novas roupagens, as novas metamorfoses que o demônio assume para tentar nos seduzir, como é próprio dele, né? E é isso que faz um santo do século II ser absurdamente atual, bem no ano de 2020. Isso é muito interessante, né? Você percebe que mesmo Eric Fugly não sendo um católico, ele nunca profetizou um credo cristão, mas ele utilizou praticamente o mesmo raciocínio para aplicar um problema atual relacionado ao que já existia antes, né? Aplicando o mesmo termo, assim, realmente. Fazendo uma referência ou não sei se ele realmente faz uma referência, daí dá esse mérito, apenas deveria, né? Mas ele alcunha da mesma forma o que acontece hoje. Uma grande arrogância do homem, a soberba do homem de querer entender a realidade e se colocar no lugar de Deus. Que maravilha. Olha, amigo, eu aprendi muito contigo. Cara, obrigado. E assim, cara, foi muito fecundo.
no que a gente aprende, Alan, também a gente fica um pouco assustado, né, de se ver cercado de tantos problemas gnósticos, né, ainda. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E, Alan, a resposta só pode ser uma. Eu tenho uma amiga que eu falo sempre isso para ela, olha, se o mundo for uma questão de sorte, eu prefiro morrer, porque eu espero pela graça. Porque eu acredito firmemente que a solução dos problemas do mundo só pode ser a graça, só pode ser uma resposta sobrenatural. Com certeza. Porque não tem como a gente ficar na expectativa de que nós, homens, vamos solucionar o problema que nós criamos a partir do pecado original. Né? Toda vez que a gente tentou solucionar o problema, a gente criou outros problemas. E piores ainda, né? Piores ainda. E levou muitas pessoas ao erro. Com certeza. Então, amigo, a gente pode finalizar essa live, essa comunicação, embora tendo a participação aqui de poucas pessoas, vai ficar disponível nas nossas mídias, né? E a gente tem a fé de que essa comunicação vai ajudar muitas almas a entender coisas que são básicas, né, Alan, na nossa fé. Seja lá no tempo de Santo Irineu, que hoje, graças a ele, a gente recebe sistematicamente a doutrina, muito com a colaboração dele, mas também sabendo contextualizar, né, aos problemas contemporâneos. Exatamente. Isso foi de muita valia, né? E a partir da filosofia, a partir do que... Sim, a partir da filosofia, né? Porque Eric Fögling é um autor bastante recomendado, assim, de se ler, mesmo ele não sendo católico, né? Mas que ele acaba atacando um problema muito atual, o problema das ideologias modernas hoje em dia, que são muito, muito presentes hoje em dia. Então, ele é um cara altamente recomendável de se ler para entender realmente o raciocínio dele sobre isso. Porque se faz... Tu tem o livro dele aí para mostrar para o pessoal? Esse aqui, não é o livro dele, é do Michel Fredericks, que é um estudioso muito conceituado em Eric Fögling. Esse livro aqui, que é pequeno, mas né? Tu tem a... É pequeno. O Contra as Heresias, tu tem? Tenta resumir a obra do Eric Fögling. Maravilha. Contra as Heresias é esse aqui, que é da coleção patrística, da Paulus, né? E tem uma introdução fantástica, né? Que resume praticamente toda a vida de Santo Irineu, realmente o seu combate. Mas o que é interessante é você realmente ler o livro 1 para entender todas as heresias que aconteceram naquele tempo. E apesar de ser muito cansativo, porque são coisas assim que você é tão complexa que você sabe que já é um erro, que é um esforço até de ler. Agora você imagina Santo Irineu que teve o trabalho de ouvir, entender e escrever naquele tempo, né? Então aqui é muito interessante você ver todo o esforço dele de escrevê-las e na segunda parte ele professar realmente a doutrina verdadeira da igreja. Aquele depósito da fé comparando com as heresias, que é o livro 2, né? Maravilha. E também, se eu puder dar aqui uma sugestão para complementar nossa bibliografia, o Centro São José sempre pretende oferecer assuntos importantes que diz respeito à fé, num sentido propedêutico. Eu acho que a gente conseguiu ser propedêutico aqui, graças à ajuda do Alan, né? Propedêutico no sentido de levar as coisas iniciáticas para as pessoas. Tem esse livro aqui, até coloquei no meu Instagram, do Papa Bento XVI, que é uma reunião de catequeses dele, que ele fala sobre os padres da igreja. Aqui tem um capítulo que ele fala de Santo Irineu de Lyon, né? Então são 3 páginas, 3, 4 páginas que ele fala de Santo Irineu, né? Então, para as pessoas interessadas em conhecer mais Santo Irineu, tem aí essas sugestões, né? Tem o Contra as Heresias, que o Alan falou, e essa leitura super catequética também de Bento XVI a respeito desse grande santo que a gente está falando hoje. Então, amigo, eu acho que a gente pode finalizar, né? Como referência o Daniel Hopes. Daniel Hopes, né? Porque ele não só fala de Santo Irineu muito bem, não só da vida dele historiográfica, também pouco da sua doutrina, mas que ele contextualiza todo o contexto que existia antes de Santo Irineu e fala por que ele foi necessário. Ótimo. Tanto que o capítulo que ele fala de Santo Irineu é dizendo assim, a resposta da igreja, Santo Irineu. Ou seja, Santo Irineu foi a resposta da igreja para aquele tempo tão conturbado que existia. Então é muito importante também. A bibliografia que vem do final do trabalho, né? Então, amigo, muito obrigado por tudo, Alan. Pela oportunidade. A gente espera contar contigo mais vezes, sempre vai ser um prazer imenso aprender contigo. Obrigado. A gente pode finalizar com uma Ave Maria, Sim. Pedindo a Nossa Senhora que o entendimento de tudo aquilo que foi informado aqui possamos ter proveito, né, para nós e para os nossos. Sem dúvida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glorioso São José, Rogai rogai por nós, abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Santo Irineu de Leão, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vida Obrigado, Alan. longa Até para São mais. José. Isso, vida longa. Obrigado, amigo. Até Até mais, mais. amigo. Muito obrigado.